trazendo a mensagem do Senhor para as nossas vidas. Amém? Amém. Boa noite. Graça e paz. Se assente em nome de Jesus. Que bom estarmos aqui nessa noite, numa noite tão especial. Louvo a Deus pela vida da igreja, os obreiros que aqui têm junto empenhado para esse serviço de culto. Louvo a Deus pela vida dos visitantes que nos honram nessa noite, estão conosco. Uma alegria ter cada um de vocês aqui. Glória a Deus. As crianças já foram para o departamento, o ministério infantil, estão sendo ministrados ali no final. Tem um aviso muito importante que o ministério da DM Kids quer passar para toda a igreja. E antes de eu ministrar, entrar propriamente na palavra, irmãos, eu gostaria de convidar a irmã Rosa para vir aqui à frente. Aqui, irmã Rosa, acompanha ela aí, Maru, Patrícia, fica mais próximo aí. Varoa cheia de fogo, o Espírito vem aqui. Irmã Rosa está viajando para o Brasil agora. Ela é a minha, né, irmã Rosa? Terça-feira, né? Aliás, né, irmãos? A gente deve estar com umas 4 ou 5 famílias lá no Brasil agora para uma Rosa. E um grupo que saiu, estão viajando, crianças, adultos, familiares aí, casais, estão tirando férias. Que bom essa oportunidade que Deus dá para os nossos amados de ir e ver os nossos patrícios da nossa terra. E irmã Rosa pediu, pastor, quer que o senhor ore pela nossa viagem. Nós vamos orar abençoando, viu, irmã Rosa? Vamos sentir forma tão contente que a irmã está desfrutando de uma bênção que Deus a deu, amém? Você pode ainda, por bondade, ficar de pé, estender as mãos para cá. Vamos abençoar a irmã Rosa, abençoar todos os irmãos nossos que estão viajando, estão para o Brasil. Irmã Heloísa recentemente chegou, teve lá uma temporada abençoada com a família, né, irmã Heloísa? Foi tão bom, tão maravilhoso, agora está de volta conosco aí, já planejando voltar o ano que vem de novo, coisa boa. Glória a Deus por isso. Vamos orar também, irmãos. Tivemos informação da família, Madalena, irmão Zé, o Rodolfo estão bem, estão felizes, o Rodolfo está contente, está do lado da amada lá, glória a Deus por isso. É assim que Deus faz, não é? Deus assopra do jeito que Ele quer, trabalha em situações para nos favorecer e nos colocar exatamente onde Ele quer. Então vamos orar agradecendo a Deus e pedindo a bênção do Senhor sobre a irmã Rosa e os demais irmãos nossos que estão no Brasil tirando férias, viajando. Vamos lembrar também do presbítero Luciano, que está enfermo, por isso não veio ao culto hoje. Foi hospitalizado pela manhã, já está em casa, sendo medicado. Vamos orar pela vida dele. Pai, nós oramos agradecendo ao Senhor nessa noite uma vez mais, porque nós estamos reunidos em torno do Teu nome, Senhor. Nós nos curvamos diante do Teu nome, que é o nome sobre todos os nomes. Pai, nós te damos graça nessa noite por poder orar junto com as nossas irmãs, a Rosa e a Ana, Senhor, que estão indo para o Brasil, passar um período de férias, de descanso, e nós oramos para que essa viagem seja de bênção, seja de paz. Leve as suas filhas em paz, assim como o Senhor tem levado esses demais amados nossos que estão por lá de férias e guardado e sustentado, e como trouxe a irmã Heloísa, o irmão Felipe, ó Deus, de volta do Brasil em paz. Que seja assim também a viagem das suas servas nesses dias. Leva-os debaixo da tua bênção, guarda aquela máquina, a aeronave, guarda, Senhor, o piloto, guarda os tripulantes, ó Deus, dá um voo tranquilo, ser com aqueles parentes e a igreja que aqui está ficando, e ser com aqueles familiares e amigos que as receberão ali. Que seja um tempo de bênção, uma temporada de paz, de alegria, de gozo, meu Senhor, em que elas possam ter realmente um momento de refrigério, e voltarem, regressarem renovadas pelo Senhor, com a mente oxigenada, com um corpo bem disposto. Ó Deus, nós assim abençoamos tudo que as tuas filhas fazerem ali, que seja para o louvor da glória do teu nome. Oramos agradecido ao Senhor em nome de Jesus. Aplauda Jesus, mano. Em nome de Jesus. Macarrão vai também? Aleluia. Bom, vamos orar pelo esposo da irmã. Aproveita aí, já que você está de pé, então, e abra comigo Mateus, capítulo 7. Glória a Deus. Deus faz tudo perfeito, amém? Amém ou não amém? Amém. Deus faz tudo perfeito. Diga, Deus faz tudo perfeito. Deus faz tudo perfeito. Amém. Supostamente não seria eu que estaria pregando essa noite. Ontem nós tivemos um encontro de casal que foi lindo, foi maravilhoso. Uma presença muito linda, os casais compareceram mesmo. Muito lindo, assim, realmente Deus fez muito bem, saí muito contente. Mais uma reunião de casal que Deus nos dá a graça de realizar aqui. Então eu fiquei toda semana muito focado, né? Preparando para ministrar para os casais, uma palestra que demanda bastante tempo,
e por se tratar de assuntos mais específicos, dependendo bastante de pesquisas, porque temos procurado esses encontros de casais, realmente trazer conhecimento, conteúdo, informação, né, e juntando tudo à luz da palavra, para que assim haja uma qualidade de transmissão de ensinamento melhor para as famílias, para os casais. Deus tem nos dado essa graça. Então, em virtude disso, nós escalamos o presbítero Luciano para ser o palestrante aqui que pregaria a mensagem essa noite. E ele pela manhã passou mal no hospital, pelo de ouvido, então não pôde, nos fez contato, dizendo: pastor, não tem jeito. Aí nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus. A minha filha disse: papai, tem que só falar para os seus obreiros, né? Toda vez que convida alguém para pregar, esteja sempre pronto, porque se falhar, você tem que pregar. E hoje é um desses dias. Né, companheiro? Você diz: não é nem que fui eu que convidei, não era o curso de missão, né? Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. E é tão interessante que, quando eu me despertei pela manhã, eu tive uma visitação do Senhor, uma visão, bem de madrugadinha assim, e me despertei, e o sono foi embora, então eu comecei a pegar a Bíblia e ler, e eu meditei muito nesse texto. De repente eu recebo a notícia: então eu tenho que pregar esse texto. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Quem está aí, diga amém. Amém. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertada o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Nem se assente agora, por favor, mas vai lá na Bíblia, no Velho Testamento, no livro de Ezequiel. Abre lá, por favor. Capítulo 44, versículo 23. Ezequiel, capítulo 44, versículo de número 23. Texto complementar para ministrarmos nessa noite. Os irmãos entendam o tema que eu coloquei nessa mensagem. Ezequiel 44, 23. No primeiro texto nós lemos uma citação de Jesus. Jesus está aí já no capítulo, concluindo aquele sermão que ele começa no capítulo 5. As bem-aventuranças, da ética do reino de Deus, da maneira como andar no reino de Deus, a maneira como portar no reino de Deus, a maneira como se posicionar no reino de Deus. Aqui no capítulo 7 ele vai fazer esse fechamento. E esses dois versículos ele traz uma lição muito grande para nós no seu hoje, como cristãos, como servos, filhos e filhas de Deus. Amém? E vendo que Deus não muda seus princípios, aqui no Velho Testamento, a gente percebe que o que Jesus falou aqui em Mateus mantém-se a mesma linha, não é, do princípio do Senhor. Ezequiel capítulo 44, versículo 23. Quem contou, diga amém. Amém. A meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o imundo e o limpo. Repita comigo, por favor. A meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o imundo e o limpo. Muito obrigado. Você pode deixar a Bíblia aberta do seu lado e te peço a sua atenção por alguns minutos que ainda nos restam. Quando nós lemos o texto que Jesus aqui está dizendo nos evangelhos, inclusive no evangelho de Mateus, Jesus fala de uma multidão que procura a porta. Jesus fala de uma multidão que procura a porta. Jesus fala de poucos e pequeno grupo que procura a porta. Jesus trabalha com matemática nessa hora. Jesus trabalha com numerologia, com cálculos nessa hora. E veja bem que Jesus também usa termos claros de dois lugares, de dois caminhos, de duas portas: porta larga e porta estreita, caminho largo e caminho apertado. Percebam isso. Aqui em Ezequiel capítulo 44, versículo 23, Deus, usando o profeta, ele trabalha de uma maneira muito clara os termos santo e profano, imundo e limpo. E o tema dessa mensagem nessa noite é o santo e o profano. Note bem, meus irmãos, que nessa ótica divina não há coluna do meio, não há meio termo, não há talvez, maybe, se, não. O termo é claro,
é objetivo, é direto, é específico. Não há alternativa fora do sim ou fora do não, ou do largo ou do apertado, ou do limpo ou do sujo, ou do santo ou do profano. O que nós entendemos? Nós entendemos, meus irmãos, que o meio termo, a coluna do meio, o meio, na verdade, nunca a pessoa conseguirá servir a Deus de verdade. As decisões que causam efeitos são sempre pelo sim ou pelo não. As decisões que causam efeito nunca vêm através da coluna do meio. As decisões da tua vida que causam efeito nunca serão aquelas onde você está em cima do muro. As decisões da tua vida que te causam efeito é aquela que você decide estar à direita ou você decide estar à esquerda. Porque enquanto você está em cima do muro, você recebe pedrada de quem está de fora e recebe pedrada de quem está de dentro. Olha para o teu irmão e diga: você precisa se decidir nessa noite. É o que o texto está nos mostrando, sim ou não. É por isso, irmãos, que quando eu prego, eu digo que o desejo e a vontade só não resolvem o teu problema. Eu estou com vontade de fazer isso, eu estou com desejo. Quando eu penso, mas só penso e só desejo e não age. O que vai mudar a tua vida é uma decisão que você tomar. É isso que muda, é isso que traz efeito, traz impacto, negativo ou positivamente. Você precisa saber como isso. Note bem que Jesus aqui em Mateus 7, ele mostra para nós sobre o perigo, o engano dos números. Já houve um grande filósofo alemão que escreveu dizendo: está um livro que rege o universo em números. O grande filósofo disse que a matemática, o número, é quem governa o mundo. Em partes é verdade quando nós paramos e olhamos do prisma ou do parâmetro de que o mês é totalmente dividido, monitorado por números. Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, até o dia 30, dia 31, ou mês menor, dia 28, dia 29, é pelo número. Haja vista, se eu preciso saber a que horas do dia, eu preciso recorrer ao número. Agora são 8 horas da noite, eu tenho a noção do tempo, eu me oriento através dos números, é uma verdade. Porque aqui existe o Social Security, porque através do número ele sabe quem é o indivíduo. Porque no Brasil nós temos o famoso CPF, porque através do CPF sabe quem é você e quem não é. Se você deixou o CPF vencer, pronto, você já foi eliminado. Está vivo, mas para o sistema é como se estivesse morto. É verdade, o número ele vai catalogando, ele vai... A Bíblia, eu preciso abrir a Bíblia. Eu falei que estou lendo em Mateus capítulo 7, versículo 13, versículo 14. Nós estamos aqui com a influência do número. Nós não fugimos de que esse filósofo falou bobeira, ele não falou bobeira. Só que nesse mesmo texto, usando números, Jesus está nos ensinando uma lição de que muitas vezes os números podem ser tendenciosos e perigosos. Por que os números podem ser tendenciosos e perigosos? Porque os números que tanto nos impressionam podem nos influenciar de maneira positiva ou negativamente. É muito comum, hoje em dia, se escutar que a quantidade tem influência por causa dos meus defeitos. É muito comum hoje em dia dar-se uma explicação para os variados erros, que o problema está na quantidade. Como assim, pastor? Sempre escutamos. Isso é muito comum ouvir de crianças e de adolescentes. Mas todo mundo fez isso. Vê a quantidade? Porque todo mundo está fazendo. O número me influencia a fazer também. Porque todo mundo está indo. Eu estou igual a musiquinha lá da Bahia. Me diga onde você vai que eu vou varrendo. O número que impressiona. Ali tem 10 que está indo. Eu vou também. Porque tem sempre a Maria vai com as outras, tem sempre aquele que não sabe de onde vem, de onde vai, não sabe o que é da vida, vai seguindo todo mundo, fica igual 7 no meio de tiroteio. Tem sempre pessoas assim.
Está tudo bem no trabalho, não tem problema nenhum, o trabalho está uma bênção, mas ele começa um complô lá no meio do trabalho, daqui a pouco ele entra no meio daquele complô e sai o povo do trabalho, ele sai também, ele não tem nada a ver com a história. Ah, eu saí também. Chega em casa e conta aquela história mais farrapada para a mulher vai chorar, vai orar, vai jejuar para Deus dar um trabalho para o marido, que ele foi injustiçado, muitas vezes ele foi no movimento da vassoura. Jesus está dizendo isso aqui, irmãos, de que muitos procuram a porta larga e poucos, pequeno número, procura a porta estreita. Nós temos uma tendência e gostamos de estar onde tem muita gente, onde tem muitas pessoas, onde tem multidão. Não importa, a gente vai. Pode observar que acontece um problema numa praça, numa estrada, começa a juntar algumas pessoas, o povo para o carro, sem nem saber o que está de trás daquela multidão. Porque tem uma multidão, eu vou também. E aglomera tanta gente, às vezes para ver um espetáculo, alguém que caiu, um acidente, não sabe o que é, não sabe nada, mas tem um povo, eu vou também. Os números são tendenciosos e influenciadores. Nossos olhos veem uma grande quantidade e quer seguir também. Então a explicação é, mas todo mundo fez isso, mas está todo mundo falando isso, mas está todo mundo fazendo isso, então eu vou fazer também. Então note o perigo do número. Sabe por quê? Seguir a maioria não significa que se faz a opção certa. Repita comigo, seguir a maioria. Não significa que eu fiz a opção certa. Está entendendo? Diz amém. Ah, porque todo mundo está... Isso é coisa de criança. Isso é coisa de adolescente, isso é coisa de menino. Porque não tem um discernimento exato, não tem um poder de a posse da sua faculdade mental como eu e você temos, querido. E muitas vezes na nossa vida espiritual a gente fica dando desculpa para o pecado, desculpa para o nosso erro, desculpa porque a gente pisa no tomate, porque fulano fez, porque Beltrano fez. Eu não sei porque nós temos uma mania de nos medirmos pelo pior do que nós. É tempo de nós medirmos por aquele que é melhor do que nós. Jesus Cristo, santo, perfeito, reto, imaculado, Ele é o nosso espelho, Ele é o nosso exemplo. Se você pode, adore o Senhor, porque nele nós vamos desfrutar. Louvado em nome de Jesus. E Jesus aqui, Ele fala de caminhos largos, espaçosos, que se aglomera um grande número dos que escolhem. Jesus também diz que é a minoria os que acertam com a porta estreita. Só que a preocupação com a quantidade não se restringe unicamente a esse exemplo. Pelo contrário, a verdade é que move o número atual, irmãos, são os números. O ser humano hoje ele é visto por número, por cifra. É dessa maneira, a Bíblia diz que por multiplicar a iniquidade o amor de muitos esfria. Muitas vezes nós não encontramos explicação porque tanto vírus, que vírus é esse? Do nada vem vírus, irmãos. As fábricas de laboratórios, esse povo é uma máquina de fazer dinheiro, só ganha dinheiro através da doença do povo. Meu querido, a humanidade na qual vive, não estou afirmando, mas digo que não duvido de que muitos mandam buscar até vírus e de certa forma espalhar pelos ares, porque não está vendo você como um ser humano que necessita de ajuda, mas está vendo você como uma fonte de lucro, como mais um número, mais um cifrão, mais uma nota que registra no caixa. Esse é o mundo que nós vivemos. Tantos tráficos de drogas, porque bandidos perigosos têm armas tão perigosas, mais perigosas do que a polícia. Qual é o país que mais fornece, fabrica arma na face da terra? Qual é o interesse dele? Que as armas não parem de vender. Números! O segredo, meus irmãos, é buscarmos um caminho estreito. É buscarmos um caminho apertado, a porta estreita, porque Ele nos conduz à salvação, à proteção, à segurança, ao lugar seguro, só na pessoa de Jesus. Louvado seja Deus. E o pior, irmãos, é que a esmagadura da pressão da quantidade invadiu a igreja. Muitos líderes e muitos pastores, para ostentar um número grande na congregação, negociam e negociável.
Não se preocupa se os seus membros estão vivendo uma qualidade de vida espiritual em santidade conforme a palavra do Senhor. Quando a palavra de Deus diz: ai de vós, pastores, que maltratam o meu rebanho, e maltratar o rebanho é não cuidar conforme a palavra. E a palavra diz que nós precisamos, como líderes espirituais, velar pela alma do rebanho, como aquele que vai prestar conta para Deus. Mas em nome da casa cheia, em nome da casa lotada, em nome da multidão, aceita-se tudo, aceita qualquer coisa, negocia negociável. Não se preocupa se o líder, se o obreiro, se o cooperador, se o membro está vivendo em conformidade com a palavra em santidade. O importante é que venha como está e permaneça do seu jeito, e está tudo certo. E a única coisa que importa são os números caindo no gasofilácio, e o povo está pagando para ir para o inferno e ser enganado. Isso invadiu a igreja. A quantidade invadiu a igreja. Para que o líder, porque hoje, meus irmãos, há uma besteira, uma ideia medíocre, enganadora, em que se mede um sucesso de um líder pela quantidade de membros que ele tem. Não, mas ele é pastor de 50 mil membros. Não, mas ele é pastor de 30 mil membros. Que bom que ele é pastor de 50 mil membros. Que bom que ele é pastor de 30 mil membros. Muito embora eu sei que é impossível um homem só cuidar dessa quantidade. Por isso que se estabelece tantos pastores, tantos líderes para ajudar, e ainda assim a demanda é difícil. Por isso, irmãos, que eu gosto de muitas igrejas, mas eu tenho amor pela visão da Assembleia de Deus, que tem a visão de congregação. Torna-se muito mais fácil para o rebanho receber auxílio e receber cuidados pastorais. Glória a Deus. Louvado seja para Jesus. Pode bater mais forte, aplaudir mesmo. Aleluia, você é muito. Rebanho para ser cuidado, rebanho para ser amado, rebanho para ser tirado dos carrapichos. Rebanho, meu irmão, para muitas vezes meter o dedo na ferida, vai gritar, vai doer, vai dar coisa, vai espernear, mas você mete o dedo ali, depois passa o remédio, passa o óleo, vai sarar, ele vai ficar bom e vai ter muita saúde e produzir muito no reino de Deus. É assim, querido. Não é passando a mão na cabeça e dando água com açúcar. Para que eu te dar água com açúcar aqui na eternidade, eu não poder refrescar o calor do fogo do inferno na tua vida? Nós precisamos entender, irmãos, que o Evangelho de Jesus Cristo é sério. Nós precisamos entender que o Evangelho de Jesus Cristo não é barganha. Nós precisamos entender que o Evangelho de Jesus Cristo é posicionamento. Nós precisamos entender que o Evangelho de Jesus Cristo, meu irmão, é decisão. Nós precisamos entender que o Evangelho de Jesus Cristo não tem meio termo, não tem coluna no meio, eu não é. Ou é fonte de água doce, ou é fonte de água salgada, ou está na luz, ou está nas trevas, ou vai para o céu, ou vai para o inferno, não tem meio termo. É assim que a Bíblia nos ensina, irmãos. A gente vai ficando cansado desse evangelho de balela. A preocupação com quantidade invadiu a igreja. Eu concordo, irmãos, que a igreja, a casa do Senhor Deus, isso não é propriedade de pastor nenhum. É casa de Deus, é casa do Pai. Ovelha nenhuma tem o carimbo daqui de VA, Valdir Araújo, não. Se você tem um carimbo, você precisa ter o carimbo de JC, Jesus Cristo. Aleluia, aquele que morreu e deu a vida por você, para salvar a tua vida. Então eu entendo que a igreja tem que estar aberta para receber todo tipo de pessoa. Todos. Eu só não entendo e não concordo que a igreja tenha que receber como membro efetivo aquele que está com a vida fora do projeto divino. Ele precisa ser orientado a se adequar à palavra, porque muitas pessoas hoje em dia estão pensando que a palavra tem que adequar ao jeito da vida dele, a palavra tem que adequar ao jeito da vida dela. Nada disso, meu querido. Eu e você que temos que entrar dentro da palavra, viver conforme a palavra, obedecer a palavra, independente do que eu acho, independente do que eu penso. É a vontade dele que permanece, porque ele é soberano, ele é Deus, ele é Senhor. É ele que diz que nós obedecemos. Louvado seja o nome de Jesus. Assim tem um volume grande de membros, estão se aceitando qualquer coisa. É a palavra de Deus, meus irmãos, olhando para essas situações e outras que estão acontecendo no cenário mundial, para as igrejas evangélicas por toda parte. A palavra de Deus está nos chamando, dizendo: filho e filha, prega que é tempo de separar o profano do santo. É tempo de separar o santo do profano. É tempo de colocar aquilo que é santo para um lado e o que é profano para o outro. É tempo de santificar, porque mais um pouquinho de tempo o que há de vir virá e não tardará. Aqueles que aguardam a volta de Jesus, levante a mão para o céu e diga: Maranata, agora vem Senhor Jesus. Aquele que espera o Senhor com anseio, com desejo, com anelo na sua alma, dando glória para ele, exalte o nome dele, querido. Ele está voltando. É tempo de nos santificar. É tempo de nos santificar. Jeremias no capítulo 15, no versículo 19, até o versículo de número 21,
Deus então dá uma palavra profética para o povo de Israel naquela época e diz: portanto assim diz o Senhor, se tu voltares, então te trarei e estarás diante da minha face, e se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca. Tornem-se eles para ti, mas não voltes tu para eles, e eu te porei contra este povo como forte muro de bronze, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te guardar, para te livrar, aleluia, deles, diz o Senhor, e arrebatar-te-ei da mão dos malignos e livrar-te-ei das mãos dos fortes. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia. Segunda palavra de Deus ao profeta Jeremias, porque essa palavra veio direta para a nação de Israel, mostrando os princípios de Deus e como Deus estava vendo aquele povo, e qual o pensamento de Deus para com aquele povo, e qual era a situação daquele povo. Então a palavra de Deus vem para Jeremias e Jeremias: o pecado desse povo é uma coisa, eles estão fazendo muita mistura. Jeremias, esse povo está misturando aquilo que é meu com aquilo que é de Satanás. Jeremias, esse povo está misturando aquilo que é santo com aquilo que é profano. Jeremias, esse povo está misturando aquilo que é limpo com aquilo que é imundo. Jeremias, esse povo está negociando o inegociável. Esse povo está com pecado de concessões. Eles vai estar bem, está usando a política da boa vizinhança, ser feliz e ser agradável para todo mundo, agradar a todo mundo. Escute uma coisa, a palavra de Deus diz que é impossível agradar a gregos e troianos, meu irmão. Se você tem caráter de Deus, caráter espiritual, você vai se posicionar. Haverá um grupo que está contigo que não está. Agora eu quero te dizer que se a maioria for e a minoria ficar, você não é minoria, porque com Deus nós somos muito mais. Maior é o que está em nós. Levante a tua mão e diga: maior é o que está em mim. Diga: maior é o que está em mim. Diga: maior é o que está em mim. Louvado seja o nome de Jesus. Esse povo está misturando tudo, Jeremias. Esse povo está misturando as coisas do Senhor com as coisas das trevas. Por isso Deus chega aqui em Ezequiel, capítulo 44, e versículo 23, que nós lemos no início: mas meu povo, Deus pede para o sacerdote, ensine a distinguir entre o que é santo e o que é profano. Ensina esse povo a ter discernimento entre o imundo e o limpo. Porque Deus, meus irmãos, é santo. Diga: Deus é santo. Diga: Ele é santo. Diga: Ele é santo. Diga: Ele é santo. Diga: Ele é tremendamente santo. E eu queria convidar você a aplaudir a santidade de Deus aqui nessa noite. E diga: holy, 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 holy. Ele é santo. Aleluia. Aleluia. Fica muito claro, meus irmãos, nesse texto, que a preocupação e o zelo divino com relação à mistura que muitos querem fazer. Deus se preocupa e Deus tem zelo para que não manche aquilo que é santo. De uma forma popular, nós poderíamos dizer que as pessoas, eles estão querendo o seguinte: manter um pé na salvação e outro pé lá no mundão. Um pé na salvação e outro pé lá no mundão. Um pé na salvação e outro pé lá no mundão. Eles querem servir a Deus do seu jeito, querem vir a Deus, querem vir a Jesus, mas é do jeito que pensa, do jeito que quer, do jeito que sente. E com Deus não é assim, querido, porque naquele grande dia Ele vai separar entre o justo e o injusto, o que serve a Deus, o que não serve, e Ele conhece, porque Ele mede a intenção do coração. Louvado seja o nome de Jesus. Muitos querem estar com o pé na perdição e outro pé na salvação. Nessa noite, meu irmão, eu quero te afirmar categoricamente: isso é impossível. Diga: pé na salvação e pé no mundão é impossível. Fala, irmão, abre teu olho, vigia. Com Deus não tem meio termo. Pode dizer glória a Deus, pode dizer aleluia, pode dizer maravilha. Esse é o evangelho que salva o homem e leva para o céu, meu irmão. Não existe outro. Porque Mateus capítulo 6, versículo 24, Jesus garantiu que ninguém pode servir a dois senhores. Meu irmão, você serve a Deus, você é. Ou você é santo ou você é profano. É isso aqui, ou você é limpo ou você é imundo. Ou você é santo ou você está perdido. Ou você vai para o céu ou vai para o inferno.
Ou eu vou ser salvo, ou eu vou me perder eternamente. Não existe meio termo, pelo amor de Deus. E muitos estão vivendo como que se existisse a economia no meio. Ontem nós estávamos dando uma palestra para casal, distribuímos aqui um questionário, foi muito bom, muitas perguntas, e podemos assim avaliar o nosso relacionamento. E algumas pessoas, e a pergunta tinha que se resumir entre sim e não. E alguns disseram, mas tinha que ter o meio, tinha que ter a coluna do meio. E eu rapidamente disse assim, não, porque a questão é, se existir coluna do meio, não existe decisão. Fica sempre para Deus. É que eu não sei, eu vou pensar. Crente, quando às vezes não quer tomar decisão, que sabe como tomar, fala, eu vou orar. Nem ora, você fala que vai orar. Quero desculpa esse rapaz que Moisés estava dando. O Senhor falou, marcha, marcha. O que Moisés tinha que fazer? O que Moisés tinha que fazer? Moisés tinha que orar. Deus falou, mas quem disse que é para orar, rapaz? Tem nada que orar, não. É para agir, é para tomar decisão. É para tomar posição. Chacoalha a noite, fala assim, olha, começa a tomar decisão firme na tua vida. E você vai ver mudança em você. Então tem momentos que quando o mês existir, meu irmão, você vai fracassar. Decisões que geram impacto são decisões firmes, sim ou não? Sim ou não? E aí, então quando nós olhamos para tudo isso, Jesus fala assim, olha, é impossível servir a dois senhores. Ou há de servir a um Deus e odiar o outro, ou há de desprezar o outro e servir aquele outro. Porque de uma fonte não tem como jorrar água doce e água salgada ao mesmo tempo. É preciso ter uma decisão, é preciso ter uma definição clara. É por isso que Deus fez homem ou mulher. O resto é o capeta que quer fazer, mas não dá certo. Só traz confusão. Só traz confusão. Quando o pastor para lidar com uma mulher, não tinha esse problema de confusão, de perseguir pastor, de perseguir tanta gente, para fafá. Mas foi só dar ênfase para aquilo que o capeta sabe fazer, porque o diabo vem para deturpar o que Deus fez. O diabo vem para tirar uma xerox preta e branca, ou então parece aquela xerox colorida lá, quando começou a lançar a xerox colorida mal feita, que quando imprimia assim, parecia que estava pegando fogo no papel, tudo vermelho, uma coisa horrorosa. O diabo só faz isso, cópias mal feitas e deturpadas que nós só identificaremos se nós estivermos discernindo no Espírito de Deus. Diga comigo, é preciso separar o santo do profano. Porque em Apocalipse capítulo 3, versículo 15 e o versículo 16 nós encontramos Deus dando uma revelação para João, exilado numa ilha chamada Patmos, dizendo, João, diga para esse povo, eu sei as suas obras. Aleluia. João, escreva aí e mande uma carta para a minha igreja. Eu conheço as tuas obras, que nem és frio e nem é quente. Quem dera fosses frio ou quente. Porquanto és morno no meio termo, vomitar-te-ei da minha boca. Olha para o sermão e diz, não tem jeito, Deus não aceita meio termo. Diga, tem que ser decidido, tem que ter se definido, tem que tomar uma posição. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Não tem jeito de ser meio termo, irmão, tico-tico no fubá. Você tem que ser. Ou é quente, ou é frio. Mas morto, diz o Senhor, me dá ânsias de vômito. E você sabe que ânsia de vômito vem por ingerir algo que ainda acaba. Você sabe que ânsia de vômito vem por ingerir uma coisa que o seu corpo não aceita. Aquilo é insuportável. Sua mente não precisa nem falar nada. Na hora que cai no seu organismo, já volta. Já volta. E o Senhor disse que o crente definido para ele é assim. É um motivo de náusea. É um motivo de ânsias e fome. Nós encontramos o Senhor dizendo, eu conheço as suas obras. Querido, um dia eu disse, não existe pecado oculto para Deus. Não existe pecado oculto para Deus, porque Deus conhece todas as coisas e tudo Ele vê, e nada está encoberto, e nada está escondido dos olhos do Senhor. Louvado seja Deus, os olhos dele são como chama de fogo que passa sobre a face da terra. Louvado seja Deus, e tudo Ele contempla. Bendito seja o nome de Jesus. Pode dizer amém? Amém. Ele contempla você. Ele conhece o seu levantar, o seu deitar. Ele te conhece muito bem. Então nós podemos perceber nesses textos que eu já citei, eu não quero seguir citando tanto texto, porque senão você não dá conta de guardar, mas nós percebemos claramente que fala de duas posições bem definidas. Fica claro para nós. São duas posições distintas.
São apenas duas. E bem distintas. Diga para o irmão, são duas posições. Distintas. Diga para ele, sabe o quê? Bem distintas. E não há como uni-las. Deus nunca vai se unir com Satanás. A luz nunca vai se unir com as trevas. A santidade nunca vai se unir com o pecado. Glória a Deus. Porque toda vez que a luz chega, meu irmão, ela espanta as trevas. A luz chega imperativamente, está escuro, você liga a luz, clareia tudo. Tudo que está sendo feito agora pela luz é visto. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus, não tem como unir. São distintas. Deus te dê graça para você. Deus te dê graça para você mentalizar isso, meu querido. Deus usa termos de significação contrária. Você percebeu isso? Deus usa termos de significação contrária. Jeremias 15:19, Deus vai falar de precioso e divino. Aqui no livro de Ezequiel 44:23, Deus fala de santo e profano, imundo e limpo. Apocalipse capítulo 3, versículo 15, Deus fala de quente e Deus fala de frio. E fala que morto e vomita. Sabe o grande problema nosso? Muitas vezes nós queremos caminhar com Jesus, mas não queremos abrir mão daquilo que nós gostávamos, amar. Sabe o grande problema nosso hoje em dia, irmãos? Nós, da igreja do Senhor, que nós queremos caminhar com Deus, mas não queremos abrir mão daquilo que a nossa carne gosta. Mas eu gosto, só um pouquinho. Mas qual é o problema? Eu domino isso aqui, mas a gente não abre mão. Jesus Cristo disse, olha, aquele que quer me seguir, toma a sua cruz. Renuncia a seguir Jesus. Inicia, aleluia. Igreja, levante a tua mão para o céu nessa hora. Eu declaro e profetizo que é tempo de viver santidade, é tempo de viver temor, é tempo de viver obediência, é tempo de viver renúncia, porque Jesus está voltando. A Santa Ceia para lembrarmos que Ele vai voltar. Essa mensagem não pode cessar, essa mensagem não pode ser esquecida. Ele é o Rei que voltará, e Ele diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Louvado seja Deus. Eu quero te fazer um pedido como pastor, como líder espiritual. Valorize aquilo que Deus valoriza a ponto de se tornar uma lei para você. Ao invés de ficar buscando skills na Bíblia, se está escrito, e se você conhece os princípios de Deus que é santo e não tolera pecado, você precisa valorizar o que Deus valoriza e fazer disso uma lei para você. Viver santidade, custe o que custar, abrir mão do que tiver que abrir mão, mas Deus estará acima de tudo e de todos. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Por favor, para vir aqui, fazer mais uma vez aqui o som da primeira música. Uma oferta que nós vamos concluir. Glória a Deus, eu quero pedir você ficar em pé, por favor, na bondade. Aleluia. Olha para o seu irmão e diga para ele: é tempo de separarmos o santo do profano. Mais uma vez, é tempo de separarmos o santo do profano. Uma vez mais, por favor, é tempo de separarmos o santo do profano. Escute, no livro de Oséias, no capítulo 1, no capítulo 11, no versículo 7, Deus traz uma declaração que, quando eu leio essa declaração, eu me estremeço. Quando eu leio essa declaração de Oséias, capítulo 11, versículo 7, confesso que eu fico estremecido. Eu digo assim: olha, Oséias, o meu povo é inclinado a desviar de mim. Pensa comigo agora, você que é pai, você que é mãe. Que alegria você teria se o seu filho virasse para você e falar: pai, eu não quero saber de você. Mãe, eu não quero saber de você. Eu estou indo embora, eu cansei de você. Eu não aguento mais suas conversas, eu não aguento mais suas regras, suas leis, seus princípios. Eu não aguento mais a casa, eu não aguento mais o seu cheiro, eu não aguento mais a sua cor, eu não aguento mais seu irmão, sua irmã. Eu não aguento mais, eu estou fora. Eu creio que todo pai e toda mãe choraria amargamente. Eu creio que qualquer pai e mãe desejaria a morte, receber do seu filho
as palavras explícitas dizendo: olha, eu não aguento mais vocês. Eu vou me embora, eu não suporto, pai. Pai, você é o pior pai do mundo, eu não te quero mais. Eu não tenho mais pai de hoje em diante. Esquece que você é meu filho. E Deus estava vendo a nação de Israel exatamente assim. Um povo inclinado para distanciar dele. Não é para aproximar, não. Não é para abraçar, beijar. É para distanciar, andar oposto à vontade dele, transgredir os princípios dele, a lei dele, o propósito dele, o caráter dele. Sabe por que Deus disse isso? Todo mundo está aqui dentro. Todos nós. Todos nós. Bonitinhos, bem arrumados, elegantes, perfumezinho bacana, roupa alinhada, porque crente sabe mesmo como se cuidar. Mas todos nós temos dentro de nós uma natureza pecaminosa. Aceitamos Jesus, nos tornamos uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. Mas a velha natureza, ela não saiu de dentro de nós, é uma herança pecaminosa. É por isso que Jesus disse que nós tínhamos que tomar a cruz e renunciar a nós mesmos. Presta atenção, pelo amor de Deus. Olha para o teu irmão e fala assim: é preciso renunciar a você mesmo. É preciso renunciar. Nós temos uma inclinação para distanciar de Deus. Nós temos uma inclinação para andar oposto à vontade de Deus. Nós temos uma inclinação para dar as costas para Deus, por causa da nossa natureza pecaminosa. Agora escute aqui: Satanás conhece a natureza pecaminosa que está dentro de você. Satanás conhece a natureza pecaminosa que está dentro de mim. Satanás conhece a natureza, a inclinação pecaminosa que está dentro do ser humano. E ele tenta nos enganar através da nossa fraqueza. Olha o teu irmão e diz assim mesmo: pelo amor de Deus, cuidado. Satanás conhece o seu ponto fraco. Diga: Satanás conhece o seu ponto fraco. E é onde que ele tenta dominar a vida dele. Exatamente aí. Sabe por que Satanás ele quer te enganar? Sabe por que Satanás quer te dominar? É porque Satanás quer roubar o lugar de Deus. Quem domina a sua vida? Quem governa você? Quem domina você? Porque quando nós estamos em obediência, quem nos governa é Deus. Quando nós estamos andando em santidade, em temor a Deus, quem nos domina é o Senhor, não é outro. Todas as vezes que nós, irmãos, cedemos ao engano do diabo, vamos pela pressão do número, pronto. Satanás, como governo, é o que ele queria. Satanás, na verdade, quer fazer de mim e de você cavalo que ele não está em cima. Lucas capítulo 4, Satanás chega para Jesus assim, dizendo: olha, me adora que eu te dou o reino. Satanás estava querendo tomar o lugar, né? Satanás estava querendo receber o louvor naquela tarde. Meu irmão, eu venho declarar, leva-te tua mão, não me deixe. Eu venho declarar que a tua vida é do louvor da glória de Deus. Jesus receberá o louvor através de você. Cada movimento seu vai glorificar o Senhor. Cada palavra tua vai glorificar o Senhor. Cada pensamento teu vai adorar o Senhor. A tua vida será para a glória do nome do Senhor. Para isso que Ele te criou. Louvado seja o nome de Jesus. Levante as suas mãos para os céus. Levante as suas mãos para os céus e faça uma entrega ao Senhor nessa noite. Separando o santo do profano, faça uma entrega. Vem, Senhor. Aleluia. Aleluia. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor.
sacrifício. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida Faça essa oração a te cantada com entregar, toda sinceridade para que Deus seja louvado através de você. como oferta viva em teu Para que a altar. tua vida não sirva para vergonha, mas para o louvor da glória do Senhor. Trate agora Dos pensamentos, dos atos, das palavras, das atitudes, sempre adorando. e eu nasci. Deixa Ele cumprir você, querido. Aleluia. O teu querer, faça-me estar em teu coração, e que a cada dia eu quero mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Sabe, irmãos, através das seitas e religiões que existem no mundo, Satanás tem semeado um grande perigo chamado engano. Através das seitas que falam em nome de Deus, falam em nome do Salvador, falam em nome do Eterno, falam em nome do Divino, tem semeado tanto engano. Porque a estratégia de Satanás é misturar o santo com o profano. A estratégia de Satanás é macular e manchar, é contaminar. Talvez você pode estar pensando assim, mas como eu saber se eu estou sendo enganado ou não? Imagina se eu fosse um filho de um muçulmano. Para mim eu estava na maior verdade, porque os meus pais me criaram essa verdade. Como eu sabia, querido, é muito fácil. Parece complicado, mas não é. João capítulo 14, versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. Se você quer saber se está sendo enganado ou não, leia a Bíblia. Leia a Bíblia, a palavra de Deus, querido. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Ele é inefável, inerrante, eficaz, viva, poderosa, sempre viva, palavra de Deus. Através dela você conhece o Cristo ressurreto, a verdade e a vida. E através dela você consegue separar o santo do profano. Faça a tua entrega, porque através da entrega, irmãos, a entrega verdadeira a Jesus, é que nós conseguimos viver verdadeiramente separado daquilo que é imundo, separado daquilo que é sujo. Olha, eu quero orar pela tua igreja nessa noite aqui reunida, filhos e filhas do Senhor dentro desse templo. Senhor, que nos reúne nessa noite, nós tivemos a grata oportunidade de entoar louvores ao teu nome, adorar, exaltar o Senhor, celebrar a Santa Ceia do Senhor, lembrando do passado, quem éramos, olhando para o presente, vendo quem nós somos, lavados, redimidos, transformados, restaurados, filhos do Senhor pelo teu amor e pela tua graça, e olhar para o nosso futuro que se descortina diante de nós, e ver que mais um pouquinho de tempo o Senhor voltará como prometeu, para nos levar, para que onde o Senhor está, estejamos nós também. E o que nos interessa é os céus, o que nos interessa são as mansões celestiais, o que nos interessa é a promessa do Senhor, de que um dia voltaria para levar a tua igreja santa, imaculada, sem mancha, sem ruga e incontaminada. Eu oro para que a tua igreja, Senhor, se posicione, tomando decisões em viver em santidade, viver em temor, em obediência, independente